Olá, alunos do curso de Geografia, aqui quem fala é a professora Loraine. Nossa disciplina é a disciplina de Fundamento de Sensoriamento Remoto. Nossa primeira unidade são os conceitos utilizados em sensoriamento remoto. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver conceitos de sensoriamento remoto, fundamentos da fase de aquisição de dados, radiação eletromagnética e o espectro eletromagnético, propriedades espectrais dos alvos. Então, qual a definição que a gente tem sobre sensoriamento remoto? O sensoriamento remoto é o conjunto de atividades que vão desde a aquisição, processamento e análise dos dados coletados. Esses sensores eles são acoplados a plataformas como aeronaves, nos casos os aviões ou os drones, ou espaçonaves, que são chamados também de satélite. Existe uma outra definição que diz o seguinte: o sensoriamento remoto consiste na utilização de sensores para aquisição de informações sobre objetos ou a medição de fenômenos relacionados a este objeto, sem que haja o contato direto entre eles. Ou seja, o sensoriamento remoto ele é como se fosse uma ferramenta que se assemelha muito aos nossos olhos, onde a gente vai adquirir informações sobre objetos. Quais são os objetos que a gente vai adquirir informações? Os objetos são água, solo, vegetação, construções. E para isso a gente não precisa ter contato nenhum com esse objeto. E o que são os sensores? Sensores são equipamentos capazes de transformar a energia em um sinal passível de ser convertido em informações sobre o ambiente, podendo ser transportados em aeronave ou espaçonave. E aí o sensor que nós conhecemos, de uma forma geral, são os nossos olhos, porque os nossos olhos são sensores capazes, através de uma fonte de radiação, que no caso é a energia que vem do Sol, ele então transforma esse sinal em informações sobre esse ambiente. Então, quando a gente observa alguma coisa, a gente não precisa tocar nessa coisa, a gente vai lá, vê o objeto e pode continuar adquirindo essas informações sem que a gente tenha um contato direto com ele. Qual é o objetivo do sensoriamento remoto? O objetivo do sensoriamento remoto é estudar o ambiente terrestre, considerando o fluxo de energia radiante, radiação eletromagnética, emitido ou refletido pelos alvos que compõem a superfície terrestre. Então, toda vez que a gente pensa em energia que vem do Sol, parte dessa energia ela vai ser absorvida por esse objeto, parte dela vai ser refletida e parte vai ser retransmitida. E essa parte de retransmissão dessa energia, ocorre muito quando a gente está na atmosfera. Na atmosfera, a gente tem gases, a gente tem nuvens, a gente tem vapor d'água, e essa radiação ela vai passando por esses objetos até chegar lá no nosso alvo. Quais são os tipos de sensores que a gente pode ter? A gente pode ter sensores em função da fonte de energia, que são considerados sensores passivos e sensores ativos. Os sensores passivos não possuem fonte própria de radiação, mede a radiação refletida ou a radiação emitida pelos alvos. Exemplo, os sistemas fotográficos. Os sensores do tipo ativo possuem sua própria fonte de radiação eletromagnética, espalhando e trabalhando em faixas restritas do espectro. Exemplo, os radares. Então, vamos lá. Os sensores passivos, eles precisam de uma fonte de radiação. Qual é a fonte de radiação que a gente tem? A energia vinda do Sol. Então, ele vai refletir essa radiação emitida pelos alvos. Por exemplo, quando a gente vê uma folha, a coloração dessa folha ela é verde. Então, isso quer dizer o quê? Que dentro do espectro eletromagnético, os comprimentos de onda na região do azul, os comprimentos de onda na região do vermelho, são absorvidos pelaquela folha, e o que vai ser refletido é a coloração verde, que é aquilo que aquela folha não necessita. Os sensores ativos, eles não precisam dessa fonte de radiação que é o Sol. Eles emitem seus próprios pulsos de energia, esses pulsos de energia, então, chegam até esse alvo, interage com o alvo
e essa informação novamente volta para o sensor. Em função ao tipo de produto, os sensores eles podem ainda ser classificados como não imagiadores e como imagiadores. Os sistemas não imagiadores são os que não geram imagem da superfície sensoriada. Exemplo, as assinaturas espectrais dos alvos, saídas em dígitos ou gráficos que a gente tem com relação a esse alvo. Então, por exemplo, um alvo, ele absorve 2 comprimentos de onda e reflete 1 comprimento de onda. E isso vai gerar um gráfico. Esse gráfico a gente chama, então, de um produto que não é imagiado. Os sistemas imagiadores são aqueles que obtêm uma imagem da superfície observada como resultado. Exemplo disso, nós temos satélites como o Landsat, que é um dos mais antigos, o SPOT, o IKONOS, o Radasat, o Ciberes, que é o conjunto de satélites do Brasil, que é uma associação entre Brasil e China. Essa tecnologia, então, faz com que a gente tenha imagens de todo o território brasileiro, 24 horas por dia, durante os 365 dias do ano. Então, em geral, o sensoriamento remoto, ele envolve os seguintes elementos. A gente vai ter a fonte, que nesse caso é a radiação eletromagnética vinda do Sol. Essa radiação ela vai chegar até a atmosfera, que é chamado de meio 1, ela vai ser transmitida pela atmosfera até chegar ao meu alvo. Do meu alvo, ela volta novamente para a atmosfera, parte vai ser refletida, parte vai ser absorvida, parte vai ser retransmitida até chegar ao satélite. Quando chega nesse satélite, essa informação vai para um centro de captação, análise e processamento até a entrega do produto final. Isso é o que ocorre geralmente quando a gente faz imageamento com sensores do tipo passivo, porque precisam da radiação vindo do Sol. Quando a gente tem sensores ativos, o próprio satélite emite pulsos de energia no comprimento de onda específico, isso passa pela atmosfera, chega ao alvo, interage com esse alvo e volta novamente até esse satélite. Desse satélite vai para um centro de captação, desse centro de captação a gente tem então os produtos que vão ser entregues às pessoas. Quando a gente, aqui no Brasil, quem faz isso é o INPE. Então, o INPE ele é responsável por captar essas imagens, processar essas imagens e transformar essas imagens em produtos, que podem ser fotografias, que podem ser mapas, que pode ser também gráficos com relação a esse alvo. Os elementos da fase de aquisição, a gente tem 2 elementos. A aquisição propriamente dita, que está relacionado com os processos de detecção, registro dos dados. Nessa fase, podem identificar elementos que influenciam nas características dos dados. E a gente tem a fase de análise, que compreende o tratamento e interpretação dos dados obtidos. Então, na fase de aquisição, é quando eu tenho um satélite, esse satélite vai lá, obtém todas essas informações sobre esses dados. Esses dados vão ser captados, vão ser processados. Depois que eu processo esses dados, eu vou então para a fase de análise. Então, qual é o objeto que eu estou imaginando? O que eu quero de informação sobre esse objeto? Eu estou estudando vegetação, eu estou estudando desmatamento. Então, eu posso, por exemplo, fazer um estudo e uma análise sobre os 3 últimos meses de desmatamento no Brasil ou no mundo, por exemplo. Então, obviamente, a gente tem a aquisição, o armazenamento e o processamento. Então, a gente tem o Sol que emite a radiação eletromagnética. Essa radiação, ela passa pela atmosfera, parte é refletida, parte é absorvida, parte é retransmitida e ela vai chegar ao alvo. De acordo com cada alvo, eu tenho um comportamento espectral que pode ser diferente. E aí, essas informações voltam novamente para a atmosfera,
chega ao sensor, o sensor manda essas informações até um centro de captação, que no caso do Brasil é o INPE, e isso vai gerar ou imagens, ou mapas, ou cartas, e vai ser entregue lá o meu produto final. Ou ainda, se o meu sensor for do tipo ativo, o próprio satélite ele vai emitir pulsos de energia que chega até o alvo, interage com o alvo, volta ao sensor, o sensor manda essa informação para o centro de captação, onde esses dados vão ser processados, armazenados e depois entregue esse produto a quem solicitou. Agora a gente vai falar sobre a radiação eletromagnética. Então, a radiação eletromagnética corresponde à forma de energia de interesse ao sensoriamento remoto, sendo a única que não necessita de um meio material para se propagar. O exemplo de energia radiante ou eletromagnética utilizada em sensoriamento remoto é a energia do Sol, que se propaga pelo espaço desde o Sol até a Terra. Então, como eu havia explicado anteriormente para vocês, toda vez que a gente precisa de uma fonte de energia, a fonte de energia que é utilizada em sensoriamento remoto é essa radiação eletromagnética que vem do Sol. As características da radiação eletromagnética. O elemento fundamental da REM é que ela se propaga no vácuo, numa velocidade da luz. A REM ela é medida em frequência ou em comprimento de onda. Frequência é igual ao número de vezes que uma onda se repete ao longo do tempo. Comprimento é a distância entre dois picos de ondas sucessivas. A interação com o meio físico pode ser explicada através de dois modelos, o modelo corpuscular e o modelo ondulatório. Aqui a gente tem algumas unidades de medida, né? Então, a gente tem aqui frequência, que pode ser medido em hertz, quilohertz, megahertz, gigahertz, terahertz, pentahertz e hexahertz, ou em comprimento de onda, quilômetro, metro, centímetro, milímetro, micrômetro, nanômetro e dentre outros, sendo que para o sensoriamento remoto, os comprimentos de onda que a gente mais utiliza ou é o milímetro, ou é o micrômetro, ou é o nanômetro. E aí a gente chega então no espectro eletromagnético. E o que é o espectro eletromagnético? Representa a distribuição da radiação eletromagnética por regiões, o segundo comprimento de onda e a frequência. Então, dentro do espectro eletromagnético, nós temos raio-gamas, raio-x, ultravioleta, luz visível, infravermelho, micro-ondas e rádio. O sensoriamento remoto, ele vai, dentro dessa região do espectro magnético, utilizar apenas a luz visível, o infravermelho e micro-ondas. Dentre as principais propriedades espectrais dos alvos, a gente tem o estudo da interação da radiação eletromagnética com os alvos da superfície terrestre, que é realizado através das análises de propriedades espectrais dos mesmos, ou seja, cada alvo tem um comportamento espectral diferente. Por exemplo, uma folha. A gente, quando observa uma folha na região do visível, a gente tem uma coloração verde. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa folha absorveu os comprimentos de onda vermelho e azul e refletiu o verde. Para solos, vai depender das características de solos. Para água, vai depender das características da água. Então, cada alvo ele tem um comportamento diferente porque ele é um alvo diferente. O fluxo de energia emitido ele vai se propagar pela atmosfera. Uma das partes desse fluxo emitido interage com os elementos componentes da atmosfera e o restante incide sobre a superfície de um objeto. Interage com os elementos desse objeto, volta novamente para a atmosfera até chegar ao sensor. Quando o fluxo de radiação eletromagnética irradia sobre um objeto, pode ocorrer três fenômenos. 1. Parte do fluxo é refletido. 2. Parte penetra no objeto e é absorvido. E parte consegue atravessá-lo, sendo retransmitindo, voltando novamente para o espaço. A energia incidente ela pode ser dividida nas seguintes grandezas: transmitância, absortância e reflectância.
A transmitância, ela representa a capacidade que um corpo tem de transmitir a radiação recebida. Este valor pode representar uma parcela da radiação incidente e pode variar de 0 até 100%. A absortância representa a capacidade que um corpo tem em absorver essa energia e retransmiti-la. Este valor também pode variar entre 0 e 100%. A reflectância é a capacidade que um corpo tem em refletir a radiação recebida. Então, de toda energia incidente, ela vai ser composta pela reflectância, absortância e retransmitância ou transmitância. E aí a gente tem alguns efeitos atmosféricos. O Sol ele é a mais importante fonte de energia eletromagnética que fazemos uso. A radiação solar ela vai interagir com a atmosfera até incidir nos objetos alvos e depois interage novamente com a atmosfera até atingir o sensor. Nessa interação com a atmosfera, pode haver interferências ou perdas que podem ser consideradas para fins de estudo e para a identificação dos alvos, como eu já tinha falado para vocês. Então, dentro da atmosfera, existem regiões por onde esses comprimentos de onda eles vão passar, né, e vão chegar até esse alvo. E parte dessa radiação vai ficar presa na atmosfera. Toda vez que essa radiação, esses comprimentos de onda, eles ficam presos na atmosfera, nós chamamos isso, então, de bandas de absorção atmosférica. Há regiões que permitem que a radiação se propague e é menos absorvida. Então, isso a gente chama de janelas atmosféricas. Então, quando a gente tem lá a radiação que chega do Sol, nem tudo vai chegar nesse alvo. Grande parte disso vai ficar preso na atmosfera. Então, somente aquilo que chega no alvo, interage com o alvo, volta novamente para a atmosfera até chegar ao sensor, isso são o que a gente chama de janelas atmosféricas. Os principais gases que vão absorver essa radiação são vapor d'água, oxigênio, ozônio e gás carbônico. Na região do ultravioleta e visível, o principal gás absorvedor é o ozônio, no qual protege a Terra dos raios ultravioletas, que são letais para a vida vegetal e animal. Na região do infravermelho, os principais gases absorvedores são vapor d'água, dióxido de carbono. E aqui a gente tem um gráfico que mostra exatamente isso. Tudo que está em vermelho, nessa linha vermelha, indica a energia solar incidente no topo da atmosfera, ou seja, tudo que sai do Sol. E o que está em amarelo significa que a energia incidente que chega na superfície terrestre. Então, se vocês observarem, nem tudo que sai lá do Sol, toda essa radiação, ela vai chegar até o meu objeto. E, obviamente, isso acontece por causa dos gases que existem na atmosfera, como água, como vapor d'água, como a camada de ozônio que protege a Terra. E aí a gente tem o que a gente chama também de espalhamentos atmosféricos, que são espalhamentos que fazem com que as imagens elas podem perder certa qualidade. Então, o espalhamento ele corresponde à mudança aleatória da direção da propagação da radiação solar, devido à sua interação com os componentes atmosféricos. O espalhamento ocasiona uma mudança na trajetória de propagação da radiação, dispensando-a em todas as direções sem que haja mudança no comprimento de onda. Então, o primeiro espalhamento que a gente tem é o espalhamento Rayleigh. Ele vai ocorrer quando o diâmetro da matéria, usualmente as moléculas de gás, são menores que o comprimento de onda da radiação eletromagnética incidente. Há uma tendência forte desse tipo de espalhamento para comprimentos de ondas menores do que para as maiores. Por isso que quando a gente vê, por exemplo, de manhã, quando o céu está azul, isso quer dizer o quê? Que na realidade o que a gente consegue ver de espalhamento é a predominância da cor azul. A mesma coisa acontece quando a gente tem um entardecer. Quando a gente consegue ver o sol, por exemplo, é o pôr do sol de cor laranja. A gente tem o espalhamento Maio. O espalhamento Maio ocorre quando o diâmetro da matéria é igual ao comprimento de onda da radiação eletromagnética incidente.
Ele é causado por partículas esféricas encontradas na atmosfera, como vapor d'água e poeira. O tipo de espalhamento encontrado quando o céu está ligeiramente nublado influencia os comprimentos de ondas mais longos. E o espalhamento não seletivo ocorre quando as partículas de diâmetro algumas vezes são maiores que os comprimentos de onda da radiação incidente, como, por exemplo, grandes gotas de águas, nuvem e neblina. Tal espalhamento faz com que os comprimentos de onda do visível e do infravermelho sejam espalhados com a mesma eficiência, resultando assim a coloração esbranquiçada do céu. Quando, por exemplo, a gente tem um nevoeiro, a gente consegue ver essa coloração meio esbranquiçada. E aqui eu trouxe para vocês verem os tamanhos das moléculas e os tipos de espalhamento. E a gente tem também o que a gente chama de superfície do alvo. Cada alvo ele tem uma superfície diferente. Então, a gente pode ter dois tipos de reflexão. A gente pode ter o que a gente chama de reflexão especular, onde a luz incide, ela é refletida no mesmo ângulo que ela vai voltar novamente para a atmosfera, como se fosse um espelho. A gente tem ainda o que a gente chama de reflexão difusa. A reflexão difusa ela é de maior interesse para a aquisição das imagens, pois, nesse tipo, parte da luz incidente, que não é absorvida nem transmitida, ela vai ser refletida em diversos ângulos e direções, já que a gente sabe que toda a superfície dos alvos ela não é totalmente lisa como espelhos. Aqui nós temos, então, as nossas referências da aula de hoje e até a próxima.